Boa tarde. Passamos a falar sobre desenho de observação, que é toda a representação artística e gráfica em que nós representamos com as nossas mãos um objeto, um conjunto de objetos, como isso serve como nosso referencial. Ou seja, de uma forma resumida, fazer desenho de observação é fazer uma fotografia à mão livre. Então nós temos que representar tudo aquilo que nós vemos e não fora daquilo que nós vemos. E como viram aí nos apontamentos, tem os 10 mandamentos, que são as 10 regras de como fazer o desenho de observação. Essas regras não funcionam de forma isolada, funcionam tudo em conjunto. Por isso é difícil explicar cada uma das regras de forma isolada. Então vamos procurar aplicar e explicar ao longo da execução ou dessa demonstração que hoje vamos apresentar. Então, nosso referencial, nós temos do outro lado alguns objetos, né? E chamamos isso de natureza morta. Então, vamos fazer a representação dessa natureza morta. Então, como diz o primeiro mandamento, por exemplo, nós temos que escolher o enquadramento, temos que fazer um enquadramento. Eu tenho aqui o meu papel, né? O meu papel na posição vertical, então vejo a minha composição se é melhor eu representar na posição vertical ou na posição horizontal e ver a ocupação da folha. Espero que ocupemos a folha com cerca de 90% com desenho. Então vamos a isso. Então, primeiro começo com traços suaves. É bom iniciar com traços suaves e fazendo também, acima de tudo, a proporção das coisas. Como é que está uma coisa em relação à outra? Qual é a variação do tamanho? Então, delimito que preciso do meu desenho nesse campo. Depois, começo a procurar o que é mais prático como referencial. Então, posso usar, por exemplo, o limão, está mais próximo. O limão fica aqui, um traço suave. Espero que estejam a ver. Então, tenho o limão. Tenho a garrafa. Vai estar mais ou menos por aqui. Temos que controlar a proporção de altura. E não se preocupe se está a sair muitas linhas, uma vez que os olhos humanos, essas linhas mais tarde vão desaparecer, porque os olhos humanos sofrem a ilusão quando a luz incide sobre os objetos, então ela reflete. Ao refletir, os olhos humanos não conseguem ter uma linha e encontrar uma linha contínua nos objetos. Então, tenho aqui o espaço já delimitei onde posso trabalhar limão, onde posso trabalhar a garrafa, onde está o coco e a tampa da açucareira, e por trás vem o pilão de alho. Então vou fazendo essas representações e nessa zona tenho mais ou menos a açucareira, o limão cortado, então tenho aqui a garrafa e por aqui terei a taça que está por detrás e aqui temos com maior altura
sempre a controlar a proporção, o papel de embrulho. Então, só para ver, o sexto mandamento diz a verticalidade. Podemos ver aqui que o papel de embrulho, os limites são na vertical, então nós podemos associar, sempre comparar também com a margem da nossa folha. Ok, então já fiz uma delimitação, verifico se essas proporções estão mais ou menos aceitáveis, né? O enquadramento vai ocupar aquilo que pode ser o desejado, então vejo sim. Agora posso começar a fazer a minha representação. Pouco a pouco vou carregando, dando valor a isto. E sempre respeitando aquelas linhas finas que anteriormente vão desaparecer cada vez mais que eu vou pressionar o lápis de forma vou pressionar o lápis sobre a folha. Então temos aqui o limão, vou fazendo, e temos que sempre ter atenção, o corpo produz gordura, então quando nós representamos temos que pegar o lápis numa altura aceitável, de modo que evitemos encostar o lápis, a nossa mão sobre a folha. Então, se isso acontecer, vamos espalhar o lápis ou o grafite sobre a folha e poderá estragar aquilo que é a nossa obra. É sempre bom também trabalhar escutando uma música, isso vai ajudar de uma forma a se descontrair. É preciso que estejamos mais descontraídos do que nunca. Então, antes que vamos cada vez mais passar a carregar aquilo que são os nossos objetos de representação. E sempre termos atenção com a cor das coisas para não exagerarmos em alguns momentos. Já consigo ver um pouco o bordo do papel aderente
Então, aqui vou representar em forma de uma elipse, um pouco mais fechado. E sempre vamos recordar do 8º mandamento também, que diz: o traço tem de ser sempre à mão livre. E se queremos melhorar a capacidade de nós trabalharmos à mão livre, só pode ser com exercício e mais exercício. Então é bom que nós não apeguemos o nosso primeiro trabalho, mas se vemos que cometemos erro, é melhor que façamos um novo trabalho em vez de apagar. Assim iremos controlar se estamos a melhorar ou não. Já dissemos, não se preocupe com a presença de muitas linhas. Uma linha poderá ajudar a fazer a retificação da outra. Então, como podemos verificar, pouco a pouco a minha representação já vai ganhando forma e valor. Vamos pressionando pouco a pouco, e assim sucessivamente. A garrafa, por exemplo, já está a sair e vamos ver, por exemplo, aqui é espécie um retângulo, depois que fazemos algumas curvas. Então, nós temos que ter noção também de formas básicas. O que é isso de formas básicas? As coisas no universo parecem quadrado, parece um retângulo, parece uma circunferência ou triângulo. Por exemplo, isto aqui parece um retângulo, depois vamos fazer as curvas. Então temos que iniciar com linhas suaves. Aqui isto parece uma circunferência, mas depois vamos ir para a tendência daquilo que é o limão. Este aqui parece um retângulo, depois mais tarde vamos acrescentar uma elipse, uma forma curva lá em cima. Então é mais ou menos isso em que falamos, temos que ter noção de formas básicas para podermos fazer algumas representações. E vamos pouco a pouco fazer essa pressão, ou acrescentar detalhes por detalhe, até tudo ganhar a forma ou a cozedura uma forma de falar, vai amadurecendo cada vez mais. Então, como podemos ver, estamos já agora a sombrear, ou seja, criar espaço de luz e sombra. Aqui, por exemplo, pintou-se um pouco mais, porque são zonas onde estão a receber, aqui, por exemplo, pintou-se um pouco mais,
porque são zonas onde está a se receber mais sombra, ou seja, a luz não incide tanto nessa zona. A luz vem deste lado, então as zonas mais para a direita dos objetos é que vão levando um pouco mais de sombra, né? A luz, o efeito de luz-sombra vai ajudar para a volumetria das coisas e as texturas também. Então nós agora devemos trabalhar mais a questão de luz-sombra e textura. Então é basicamente isso. Se alguém tiver, por exemplo, lápis B2 e B4 é bom, e segundo a tonalidade que nós vimos nos instrumentos e materiais de desenho, podemos aplicar para os desenhos. Os sítios com mais sombra ou os objetos mais escuros também vamos representar com lápis que tenha a tonalidade mais escura. Então, conforme a pressão, o nosso desenho vai ganhando mais maturidade, como dissemos. É preciso paciência, pouco a pouco, vamos fazendo pressão só com o lápis. Mais pressão nas zonas mais escuras, menos pressão nas zonas mais claras. Se tivermos o lápis, o jogo de lápis, como dissemos antes, então podemos usar o jogo de lápis para nos facilitar na coloração ou na tonalidade do grafite ou do claro escuro. Então, basicamente, isso que é desenho de observação. Vamos procurar ver se melhoramos um pouco mais. Então, temos aqui o nosso desenho, mais ou menos o que podíamos tentar explicar. E significa que também, quanto mais paciência, mais tempo nós praticamos, mais vezes nós praticamos, também mais maduro nós iremos nos tornar. Então não podemos esperar logo no primeiro, no segundo trabalho estarmos a fazer coisas boas, mas sim, com o passar do tempo vamos melhorar aquilo que é a coordenação psicomotora em desenho de observação. Então temos mais ou menos isso. Então, consoante a minha posição, eu via isso, né? É isso que podíamos observar em relação àquilo que é a composição. Acima de tudo, bom trabalho para vocês e